colega Daniela Pins. Nós dois somos estudantes do curso de Gestão Ambiental da UFPEL e a gente vai dar início ao 6º dia do evento Diálogos sobre Gestão Ambiental, práticas no contexto do licenciamento ambiental em rodovias. O tema abordado hoje é processo de educação ambiental na construção de profissionais que atuam em gestão ambiental. Hoje a dinâmica vai ser desenvolvida por a Valéria Debon, que ela é graduada em Ciências Biológicas pela PUC-RS. Posso começar? Queria só, antes, ressaltar o gratificante número de pessoas inscritas na oficina e também contar com o apoio da parceria da STE na realização dos eventos que estão acontecendo. E agradecimento especial ao Cauê e todos os envolvidos. A gente ressalta aqui a todos que, conforme o tutorial enviado pelo e-mail, a gente pede que só coloquem o nome nas notas compartilhadas quando for solicitado por algum de nós, por mim ou pelo Wesley. Qualquer dúvida ou pergunta sobre a oficina pode ser colocada no chat a qualquer momento, que eu vou estar acompanhando e, ao final, a gente lê as perguntas para o ministrante. E, a partir de agora, eu peço que todos mantenham os microfones e as câmeras desligadas e eu desejo a todos uma boa oficina. Certo. Bom, vamos começar, então. Boa tarde a todos. Meu nome é Valéria. Como o pessoal já conversou com vocês, a gente vai fazer uma atividade hoje, e que é sobre o processo de educação ambiental na construção dos profissionais que atuam na gestão ambiental. Então, eu gostaria, primeiramente, agradecer o professor João, mais o Wesley e a Daniela, que estão fazendo essa atividade junto conosco pela UFPEL. Também gostaria de agradecer os meus colegas que fazem parte dessa atividade. Eu não estou aqui sozinha, tem um monte de gente que participou dessa nossa atividade para a gente montar essa palestra, para montar esse curso também. Tem um monte de gente que está trabalhando, então eu agradeço o Cauê por fazer contato com a universidade, a Catiúcia, que organizou também, juntamente com o Carlos. Então eu gostaria de agradecer a minha equipe que também está participando comigo. E num primeiro momento, eu gostaria de falar um pouquinho da minha experiência, até porque, assim, eu acredito que vocês tenham muitas dúvidas na questão da formação, né? Eu vou me formar e como é que eu vou terminar essa faculdade? Será que eu vou ter emprego? Será que tem mercado? Então, assim, se um conselho eu posso dar, é a questão da gente fazer estágios, procurar fazer estágios. De preferência, é claro que a gente vai preferir um estágio remunerado, mas eu acredito que todo estágio é importante, né? Aquele que não é remunerado também, ele é importante para trazer informações, conhecimento, e sempre tu vai utilizar em algum momento. Eu me formei, mas antes disso eu já comecei fazendo estágio. Eu fiz estágio com petrologia na PUC, no Museu de Ciências Naturais. Eu queria ver se era essa área que eu ia trabalhar. Aí depois eu fiz um estágio na FEPAGRO, que é a Fundação de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Sul. Trabalhei com risóbios, que era o quê? O melhoramento do solo, né? O risóbios, ele se liga à raiz da leguminosa e aí coloca o nitrogênio para dentro do solo. Então, foi super importante para mim, mesmo eu não sendo a área que eu queria atuar, eu vi que não era aquilo que eu gostaria de trabalhar. Fui procurar outras áreas. Fui fazer estágio depois que eu olhei assim, é esse estágio que eu quero fazer. Eu fiz estágio no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, no setor de hematologia. Fiz desde o processo da coleta, né, da triagem da pessoa que está doando, trabalhei junto fazendo os exames, né? Então eu pensei assim, será que é nisso aqui que eu quero trabalhar? E também não era. Aí eu cheguei nos estágios. Eu fui fazer um estágio na Prefeitura de Porto Alegre, que era um estágio que vinha trabalhar a questão de educação ambiental num programa chamado Guaíba Vive, que era para despoluir o Lago Guaíba. Ali deu print, ali eu descobri que o que eu gostaria de fazer. Eu me formei em 2000, mas desde 1998 eu trabalho com a parte da educação ambiental. São 22 anos que eu trabalho com o que eu gosto. Então, é muito importante a questão de tu ter um estágio para ver o que tu quer fazer na tua vida, né?
os cursos, tanto a biologia como o curso que vocês também estão atuando na gestão ambiental, tem muitos campos, então a gente tem que procurar a saber o que a gente quer trabalhar. E quando eu me formei também, esses estágios criaram um network, né? Conhecer pessoas profissionais que vão te ajudar na hora da profissão. Eu mesmo, quando eu trabalhava no programa Guaíba Vive, depois eu comecei a trabalhar com o Carlos. Hoje ele é meu coordenador e ele foi meu primeiro coordenador quando eu me formei. Eu fui trabalhar num programa chamado Arroio no Avalão, no DEP, que esse estágio que eu fiz por último, que era o do Guaíba Vive, contribuiu para mim trabalhar no Arroio no Avalão e aí desenvolver a minha vida profissional. Depois eu fui trabalhar em Charqueadas, trabalhei num projeto social também com mulheres de apenados, né? Então eu tive muita experiência ali. E novamente o Carlos me chamou para mim trabalhar com ele na duplicação da BR-101. Foi a primeira estrada que tem gestão ambiental. Ela começou em 2005 essa gestão, ou seja, todos esses processos que a gente vê hoje que falam sobre gestão ambiental em rodovia, as questões que tem que se cuidar do meio ambiente, tem apenas 15 anos, né? Depois eu voltei, ele saiu da 101, foi trabalhar na 448, me chamou novamente, né? Terceira vez que o Carlos me chama para mim trabalhar com ele na construção da BR-448, que é uma estrada que está aqui próxima a Porto Alegre. E depois eu fui trabalhar na 116 e hoje eu trabalho na 285. Então, assim, eu peço para o professor agora mudar a página, por favor. Mudar de novo, professor. E assim, qual que é o nosso objetivo dessa nossa palestra hoje? É criar um diálogo sobre o processo de educação ambiental na gestão por meio de relato de experiências, a fim de incentivar a formação de futuros profissionais a trabalharem com educação ambiental. Porque, assim, esse campo que eu estou trabalhando hoje, ele é um campo muito grande. Algum tempo atrás, uns anos atrás, o pessoal achava que só a educação ambiental tinha que ser feita por biólogo. O biólogo, ele trabalha com a questão de fauna, ele trabalha um pouco a questão de flora, ele tem essa questão do ecossistema, mas só que meio ambiente ela é muito maior. Então, tu trabalha com profissionais desde a sociologia, engenharia civil, história, psicologia, pedagogia, geografia, são vários os cursos que podem atuar na educação ambiental e, muitas vezes, todos esses cursos vêm agregar, porque são conhecimentos diferentes e a gente tem que ligar esses pensamentos, certo? E para isso, nesse primeiro momento que a gente vai fazer uma conversa com vocês, eu vou trabalhar educação ambiental e eu gosto muito de trabalhar com dinâmica. Mesmo assim, olha, eu estou aqui em Porto Alegre, hoje, sozinha, sentada na frente do computador, falando com vocês para uma live, mas eu acredito que a dinâmica, ela sirva para trazer como eu irei dizer a palavra, ela te traz um pensamento diferente, ela te dá um pensamento rápido que faz tu fazer uma reflexão. Então, ela é muito interessante, muitas vezes, para a gente trazer um assunto novo. Então, eu me coloquei nesse desafio de criar uma dinâmica, né? Peço para vocês, se vocês puderem fazer junto comigo, é bem interessante, e depois, até vocês quiserem fazer maiores reflexões, porque o que eu vou falar aqui é uma das partes das reflexões. Então, eu vou pedir para vocês pegarem uma caneta, pegar uma tesoura e pegar um pedaço de papel que pode... Opa, onde que está aqui? Um pedaço de papel que vocês possam riscar, pode ser um rascunho. Aí eu vou pedir para vocês dividirem a folha no meio e depois abrir essa folha e com a mão que vocês consideram a dominante, a que vocês escrevam, né? Vocês escrevam o nome de uma pessoa que vocês acham que faça um mundo melhor, que faz a diferença no mundo, né? Eu vou escrever aqui o nome de uma pessoa. Eu vou escrever aqui. E vou desenhar, pedir para vocês desenharem um coração em torno desse nome, porque primeiro porque é um dos desenhos mais fáceis de fazer, né? Depois,
vocês trabalharam com a mão dominante. No outro pedaço da folha, eu vou pedir para vocês escreverem com a mão não dominante, né? Antigamente o pessoal dizia a mão não tão boa assim. Escrevam o mesmo nome, né? E façam o coração. Aí, eu vou mostrar aqui para vocês, não sei se vocês conseguem ver, tá? Eu escrevi aqui de um lado e aqui eu escrevi do outro. Eu tenho que fazer o meu coração com a mão esquerda também. Pedi para fazer o coração. A minha mão dominante, eu consegui fazer muito bem. Agora, já com a minha outra mão, não ficou tão bom assim. E agora, eu vou pedir para vocês recortarem o coração de vocês, que vocês fizeram com a mão dominante. Cortar com a mão dominante. Esse desenho. E depois, com a outra mão não dominante, né? Pegar aquele desenho que vocês fizeram e recortarem, né? E eu não sei se vocês estão tendo dificuldade. Eu estou tendo uma tremenda dificuldade para fazer isso, né? E aí eu gostaria de mostrar aqui, ó, o meu coraçãozinho, né, escrito Nelson Mandela, e com a minha mão direita. E aqui o meu outro coraçãozinho com a mão não dominante, que eu não escrevo esse nome todo dia. Quando a gente faz com o nosso nome, às vezes a gente até consegue acertar. Mas quando a gente usa o nome de alguém que a gente não escreva, é complicado. Por que eu fiz essa dinâmica aqui? Para mostrar o processo de educação, muitas vezes, né? Quando a gente trabalha com pessoas, a gente trabalha com pessoas diferentes. As nossas mãos são as nossas mãos, a gente vive com ela toda a vida, vivemos experiências diferentes, vivemos experiências iguais com as duas mãos, mas a gente tem habilidades diferentes. Quando a gente trabalha com a questão de educação e trabalha também a questão da educação ambiental, muitas vezes eu não posso falar só de uma maneira para essa população, para o pessoal que a gente está trabalhando, para essa comunidade, para esse aluno. A gente tem que trabalhar de maneiras diferentes. Então, quando eu faço essa brincadeira aqui, ó, dos corações, é para a gente pensar que a gente tem que ter N maneiras de conversar com essa população. A gente tem que sensibilizar de várias maneiras. Eu tenho que utilizar várias técnicas, várias didáticas para a gente trabalhar isso. Espero que tenha contribuído, né? Esse aqui é só um dos pensamentos, né? Porque eu poderia ficar aqui um tempão falando com vocês sobre a questão dessa dinâmica, né? Então, a gente trouxe aqui um pouquinho da experiência, que é interessante a gente trabalhar dinâmica, porque, assim, até vocês são espectadores, né? E é aquela coisa da gente ficar sempre assistindo, às vezes, né? É complicado. É bom a gente ter uma ação sempre. Então, eu vou pedir para o professor mudar de página novamente, professor, né? Falei um pouquinho aqui com vocês sobre a questão da dinâmica, espero que tenham gostado. E agora, eu vou falar um pouquinho do contexto que a gente vai trabalhar. Peço para o professor mudar a página novamente, né? Opa, passou. É outra. Essa aqui. Outra, professor, passa. Ui, saiu de ordem. Mas então eu vou falar o que eu vim conversar um pouquinho com vocês. Nós temos 3 gestões que a gente vai trabalhar, né? A gente vai trabalhar na gestão da BR-448, da BR-116 e da BR-285, né? Essas obras são obras do DENIT, que, né, são obras que têm a gestão ambiental. Eu vou trabalhar dessas últimas 3 que eu estou trabalhando desde que eu comecei a trabalhar aqui na STE. Então, cada uma dessas obras que eu vou falar um pouquinho para vocês, ela é diferente, nenhuma é igual à outra. A população, então, vai ser totalmente diferente.
Eu tenho a BR-448, que foi uma construção de uma estrada nova aqui próxima da cidade de Porto Alegre, para desafogar o trânsito da região metropolitana de Porto Alegre. E muitas vezes, né, ela foi construída muito próximo ao Parque Delta do Jacuí. Então, algumas situações diferenciadas tinham que ser. É uma obra que tinha em torno de 22 quilômetros e passava por 4 municípios. Na BR-116, a duplicação dela já é bem diferente. É uma estrada que a obra começa em Guaíba e termina em Pelotas. São 211 quilômetros, sendo que tem 12 cidades que estão sendo afetadas. E, por último, a BR-285, que é uma BR que fica na região norte do estado do Rio Grande do Sul, que pega o estado de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, na cidade de São José dos Ausentes, e a cidade de Timbé do Sul, em Santa Catarina. São 30 quilômetros de estrada, que vai ser feito a pavimentação e adequação dessa estrada, certo? E aí, eu peço, nessa mesma imagem aqui, o histórico ambiental, eu trago um histórico através de uma linha do tempo para mostrar o porquê que a gente trabalha a educação ambiental, né? Se nós virmos, todos os dias tem algum acontecimento que faz que a gente tenha que ter alguma ação de educação ambiental, né? Porque o ambiente, ele está sendo modificado pelo homem. E nesse contexto, eu trouxe uma linha bem curta, eu trouxe assim, porque com as análises certas, os dados podem fazer coisas incríveis, período contemporâneo, né? Eu peguei um pouquinho antes da Revolução Industrial, que aí mostra o contexto, né? Mudou as relações, mudou as relações de trabalho, né? A pessoa começou a trabalhar, a pessoa que trabalhava, que era de naquele tempo, quando começou a trabalhar na cidade, nas indústrias, trabalhava em torno de 16 Feirão de Black Friday Go! Viaje para trechos nacionais a partir de R$ 119,36 e ida e volta internacional. Aplicação no ambiente, né? E aí teve toda uma mudança que nós tivemos. Eu não vou falar de toda essa linha, porque seria uma palestra inteira, né? Então eu peguei alguns pontos que eu achava interessante a gente conversar, até mesmo a questão da extinção do pau-brasil. Há 100 anos atrás, o pessoal já estava começando a falar da questão da extinção do pau-brasil, porque foram 300 anos de retirar, cortar e mandar para a Europa a madeira, né? E aí fazer uma troca por espelhinho, bugigangas com os índios, né? E quando falam, muitas vezes, né, que eles eram indolentes, que eles não serviam para trabalho, que eles não serviam para escravidão, eles também foram, de alguma maneira, escravizados e também a população deles foram destruídas. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Quando fala dessa questão de meio ambiente, tu tem que falar na questão social, tu tem que falar na questão do ambiente natural e, muitas vezes, na questão do ambiente construído, né? Gostaria de falar também sobre a questão do Clube de Roma, né, que é um ponto importante, que dentro do capitalismo eles começaram a ver, peraí, em 1968, que a situação como estava se desenvolvendo e ainda está se desenvolvendo, não tem gerações futuras, então tiveram que começar a reconsiderar a questão de como vai ser o crescimento do capitalismo, né? E assim, desde a questão do IBAMA, o surgimento do IBAMA, que é muito importante, a questão da ECO 92, né, que a ECO 92, para mim, ela serviu muito para limpar a nossa barra perante ao mundo, né, porque em 1972, 20 anos antes da ECO 92, nós fomos para a Conferência de Estocolmo e falamos aquela frase: bem-vindos à poluição, o que nós queremos é geração de emprego e dólares para o nosso país, né? Todo mundo estava falando sobre uma questão de cuidado com o meio ambiente, todo mundo estava vendo a questão da sustentabilidade, falando disso, e o Brasil veio em contramão naquela fala. Então, assim, no mínimo que eu posso dizer que foi deselegante. E aí, em 92, a gente começou a ter uma política, né, a ver que as questões teriam que ser trabalhadas nas questões ambientais, que não tem um desenvolvimento sustentável, não tem a geração de emprego se nós não termos um meio ambiente adequado, né? Não posso deixar de falar da questão do desastre de Mariana, né? E o desastre de Brumadinho, que foi em 2015 e 2019 também,
né? E aí eu puxo um pouquinho, né? Isso aconteceu, deu uma comoção, né? É uma coisa muito triste, não tenho o que falar de uma situação que aconteceu lá, que as pessoas perderam a sua referência de vida, perderam as suas casas, perderam seus objetos, perderam muitas vezes amigos, parentes, então isso é bem complicado. E isso muitas vezes chama a atenção da população. Mas quando a gente fala num ambiente, ele está longe da gente. Mas todo dia, próximo das nossas moradias, pode acontecer algumas questões de meio ambiente que pode ser bem complicado. Desde a questão da coleta, né, de separação correta do resíduo, né, é um problema que a gente tem que resolver, que é mínimo, que é pontual na frente da casa da gente, que é dentro da nossa casa, mas que também no futuro vai provocar um impacto bem grande. Pensar de como é que é esse consumo que a gente tem, ter um consumo consciente, eu preciso comprar tanto, eu preciso produzir tanto lixo, então a gente fala um pouquinho sobre isso, traga um pouquinho sobre a nossa responsabilidade. Né? E também, né, sem falar do que está acontecendo agora, né? Essa pandemia que mudou o mundo, né? 2020 agora com a questão da Covid, não tem o que a gente não falar, né? É uma questão que também envolve a questão social, a questão do meio ambiente. Então, a gente, todos os dias, eu falei rapidamente para vocês, através de um histórico, de uma linha do tempo, por que a gente faz educação ambiental. Professor, por gentileza? Troquei as lâminas, né? Então, eu já tinha falado um pouquinho com você sobre o contexto que a gente vai trabalhar falando um pouquinho das BRs 448, 116, 285, que é obras do DENIT, né? E aí eu peço para o professor passar de novo, né? E quando a gente trabalha em educação ambiental, a gente vai trabalhar com comunidade, vai trabalhar com pessoas. Num primeiro momento, né, se tem a questão da duplicação da estrada, a construção da estrada, tá. Isso daí é a questão da construção. E como é que acontece esse processo com a comunidade, né? Muitas vezes a gente recebe, a gente lê, sempre nós lemos o EIA, a gente lê o RIMA, e falamos, a gente não tem as informações que seriam as informações de pesquisa em loco, muitas vezes, né? A pesquisa primária, né? Às vezes a gente, pelo RIMA e pelo REI, a gente tem a pesquisa secundária, com informações do IBGE, do IPEA, desses outros de órgãos, né? Que estão tudo escrito. Mas o embasamento, muitas vezes, nós não temos. Então, a gente tem que ir atrás para saber quem são, onde vivem, onde trabalham, qual a relação com a obra, qual a expectativa da duplicação ou da construção da estrada. Então, isso a gente tem que começar a pesquisar, né, a entrar em loco, a começar a perceber quem são os atores que estão dentro dessa obra, né? Os moradores, os trabalhadores. Então, a gente vai fazer uma pesquisa em cima dessa situação. Então, como é que a gente vai fazer esse trabalho? Por favor, a próxima. A própria Ieda, na palestra, a Ieda falou um pouquinho da questão do diagnóstico, né, da questão do diagnóstico social, que ele é muito importante, né, de tu ter uma ideia de quem é a população que está participando desse diagnóstico, quem está ali, quem são os atores, quem será afetado com essa obra. Então, tem todo um pessoal da sociologia e também outras pessoas trabalhando juntamente com ela e com outros, né, nessas questões. Muitas vezes também o pessoal que trabalha com a parte da comunicação social também faz um diagnóstico, vai nas prefeituras, vai nos órgãos, vê como é que a situação está acontecendo para conseguir o maior número de dados. E hoje, né, a partir de um certo momento, o próprio IBAMA está nos pedindo um diagnóstico participativo, né, de ir na comunidade e não só nos órgãos, não só nas prefeituras ou nas representações de classe, mas também a gente vê com o pessoal a questão de um diagnóstico participativo, de ver quem é que está ali e como está vendo essa obra, qual é a relação que esse pessoal tem com essa obra, para a gente conseguir construir depois um mapa, fazer um gerenciamento de como a gente vai atuar, quem são os atores que estão atuando aqui.
E a nossa empresa já está percebendo que a gente não pode fazer esses diagnósticos segmentados. A gente tem que unir forças e trabalhar na construção desses 3 diagnósticos, porque em algum momento, todas essas equipes que trabalham com a educação ambiental, trabalham com o social, trabalham com a comunidade, trabalham com a informação, vão precisar desses dados. E quanto mais dado a gente se munir, quanto mais informações a gente ter, mais precisão a gente vai ter para conseguir trabalhar com essa população, certo? E aí, a partir de tendo um diagnóstico social, comunicação e o participativo, peço para a gente passar a folha, professor, a página. A gente trabalha a gente cria um esquema, né? A gente cria quem seriam os públicos que a gente vai trabalhar, quem é o público-alvo que a gente vai trabalhar a educação ambiental, né? Tem a questão dos trabalhadores, né? A maioria dos PBAs, eles trabalham a questão de trabalhadores e comunidade, e a comunidade também a gente começa a fazer uma segmentação para ver qual é o tipo de população que a gente vai trabalhar e como vamos trabalhar. Então, assim, um dos primeiros momentos que a gente trabalha é com um trabalhador, ele vai estar na obra, vai estar acontecendo a obra ali, estão sendo contratadas pessoas, muitas vezes da região local, mas também vêm pessoas de outras cidades, então a gente faz um trabalho com eles primeiro, faz um trabalho com a equipe gerencial, que sabe a importância do nosso trabalho. Nós trabalhamos muitas vezes, fazemos conversas com os engenheiros responsáveis pelos lotes, pela obra que está acontecendo ali naquele lote. Conversamos com o pessoal do administrativo, administração, para mostrar a necessidade do nosso trabalho, e eles sabem disso, porque futuramente pode ter algum problema, então é uma maneira de minimizar algum problema ambiental, porque sabemos, como o Lauro falou, a obra vai dar problema ambiental, sim, mas a gente tem que minimizar o máximo possível. Então, o trabalho de educação ambiental com os operários, a equipe gerencial já vê que é muito importante. Só que muitas vezes a gente tem que adequar esse tempo. O ideal era a gente conversar, sentar e ficar 1 hora conversando com o pessoal. Mas, muitas vezes, a gente não tem esse tempo, até por uma questão de obra. A obra está tocando e depende da etapa, eu não posso parar. Então, assim, eu posso fazer, muitas vezes, uma conversa menor, né? Então, a gente já consegue se entender nessa situação. E quando a gente trabalha com o operário, a gente começa a trabalhar temas que podem dar problemas, né? Então, a gente, muitas vezes, primeira vez, a gente só pede para um momento a gente ter um encontro de 40 minutos para trazer um manual do trabalhador, todas as obras que a gente trabalha, a gente cria esse manual, trazendo dicas, né, informações que podem ser problemas futuramente. Então, tem desde a questão do meio ambiente em si, a questão de tu cuidar, tem árvores que tu não pode cortar, tem árvores que são imunes ao corte aqui no Rio Grande do Sul, outras lá em Santa Catarina é outro tipo de legislação, mas a gente também tem que cuidar da vegetação, a questão dos animais, outros temas que a gente também trabalha, a questão da saúde do trabalhador, a questão, muitas vezes, de doenças sexualmente transmissíveis, que agora é infecção sexualmente transmissível, né? Muitas vezes a questão de trabalham muito tempo junto, muitas vezes estão de outras regiões, então, muitas vezes a questão de trabalhar, como eles vão lidar com eles mesmos, então a gente faz esse trabalho, mas depois eu vou conversar um pouquinho mais com vocês. Temos a questão da comunidade também, que a gente resolveu dividir ela na questão dos moradores, que são os moradores lindeiros sem a relocação, né? Que a obra vai acontecer na frente da casa deles, muitas vezes. Então, a gente tem que ir lá conversar, desde a questão, muitas vezes, que vai ter difícil acesso no primeiro momento, ou, né, como é que eles estão lidando com o pessoal que está trabalhando na obra. Tem a questão, e aí eu coloco como marca, os moradores lindeiros com relocação, que foi o caso da 448, né, que ela foi construída numa área que tinha uma vila que se chamava Vila Dique de Canoas, então essa população foi reassentada e num período ela passou pelo período das casas de passagem, né, que foi montada até as casas ficarem prontas, e nós fizemos um trabalho totalmente diferenciado, e nós trabalhamos os adultos
e as crianças separados. Por que a gente trabalha esses dois grupos? Né? Porque a criança, muitas vezes, vai lá e cobra do pai. Tu falando, muitas vezes, como técnico, e o pessoal olha para a gente, que essa pessoa não me conhece direito, não sabe quem eu sou, está vindo aqui falar comigo sobre a questão de que horário que eu posso colocar o lixo, do que eu não posso colocar a fralda dentro do vaso sanitário. O que ela vem falar comigo? Por que ela vem falar com isso? Eu sei, eu sou grande, né? Adulto, tenho minhas responsabilidades. Então, muitas vezes a gente trabalha com a criança que aí a gente consegue mudar paradigmas, a gente consegue mudar atitudes do adulto, né? Com a criança a gente faz um trabalho totalmente diferenciado. E a rede escolar também é um ponto que a gente considera super importante, porque é um ponto de encontro, né? Tu trabalha, sempre quando tu tem alguma dúvida, muitas vezes o pessoal vai lá na escola e pergunta, dependendo da comunidade, às vezes a comunidade é muito erma, está muito longe, e tu tem uma escola ali que muitas vezes tu consegue essas informações. Então, nós dividimos a educação em dois grupos, o corpo dos professores e o grupo dos alunos, e aí a gente faz um trabalho, primeiramente, faz uma visita, conversamos com a questão da direção, né, o corpo da direção, e depois a gente trabalha com professores. Né? A gente primeiro pede licença para falar com os professores, porque o professor, além de ser o que vai também trazer, passar a notícia, passar a informação para os alunos, também nos contribui com o nosso trabalho, eles também são cidadãos que eles também estão sedentos de informações. A obra está acontecendo, muitas vezes estão cortando as árvores ali próximas. Lembra que eu falei para vocês que essa questão de gestão ambiental, né, o contexto da gestão ambiental é a partir de 2005, tem 15 anos. Então, muita gente ainda não sabe que se tu cortar alguma árvore para fazer a construção de uma estrada, tu vai ter que fazer depois o plantio novamente de tantas outras árvores, certo? Então, a gente trabalha com ele como cidadão e professor, e depois a gente vai trabalhar com os alunos nos diversos níveis de ensinamento, de ensino. Desde a questão do ensino fundamental, e a gente pega muitas vezes os alunos que são das séries iniciais, né, que são aqueles dos 6 anos, que era o antigo pré, a gente também trabalha, com um linguajar diferente. Eu não posso vir aqui dar uma palestra de 2 horas para esse pessoal, para essas crianças, tem que ser diferenciada, tem que ter uma linguagem específica para elas, como com o ensino médio e com o ensino superior. E no último momento, a gente também trabalha com a questão do pessoal que é usuário da estrada, né? Que é o motorista, que é o pessoal que está passando ali em alguns momentos. E também, eu não coloquei aqui porque não é o que nós trabalhamos, mas tem programas que trabalham especificamente com a questão quilombola e indígena. Então, assim, nós até damos algum apoio, né? Mas esse trabalho é feito com o pessoal que tem um entendimento, que sabe como trabalhar com eles, certo? E, pedindo para passar novamente a folha, professora, como se dá a educação ambiental? Como a gente vai atuar a educação ambiental? Nós não somos professores da rede, nós não somos do currículo, né? Não estamos vinculados a um currículo. Então, quando a gente trabalha a educação ambiental, e eu acredito que toda a educação, ela tem que ser ambiental, né? Não tem como não ser educação ambiental. Tu tem que entender o contexto dela para a gente conseguir, para fazer uma aprendizagem a partir das experiências dela. Mas, muitas vezes, né, que a escola formal, né, ela trabalha com alguns temas, né? E nós que trabalhamos a educação trabalha com uma questão formal. E nós que não somos professores do dia a dia lá, nós vamos fazer outros tipos de trabalho. Desde a questão da educação não formal, né, que nós vamos fazer todo um preparativo, vamos fazer toda uma ação, né, é diferente da formal, né, mas nós temos que ter um entendimento, como é que a gente vai abranger esse assunto, qual é a didática, qual é a pedagogia que a gente vai utilizar com esse grupo aqui. E a educação não formal, informal, né, que é diferente, que muitas vezes para uma atividade mais lúdica, mais divertida, que às vezes a gente utiliza da brincadeira, e muitas vezes a gente até tem um colega nosso que trabalha com a gente, que ele é jornalista e ele é músico também, então a gente também agregou ele aos nossos trabalhos, que é o Solano, que faz todo um trabalho de música muito bom, né? Eu acredito que alguns de vocês já conhecem aí em Pelotas,
o meu colega. Então, a gente vai fazer esses trabalhos. E qual é o tema que a gente vai trabalhar? Quem que a gente vai trabalhar? Como é que vai ser essa situação? Então, a gente vai ter alguns temas que são importantes, né? Primeiro é a questão de estamos chegando ali, estamos fazendo a obra, então a gente tem que comunicar, publicitar e informar que essa obra está acontecendo. Então, a gente tem os temas que falam da questão das políticas nacionais de meio ambiente, que o Cauê também vai falar daqui nos próximos encontros, ele vai colocar essa situação mais à frente, falar um pouquinho mais sobre a gestão ambiental. Também são esses dois temas que a gente pega de início para a gente começar a fazer uma conversa com a comunidade. Com os trabalhadores, a gente trabalha um manual do trabalhador, que aí é uma questão de construção a partir das informações deles mesmo. Questões de recursos hídricos, a questão de resíduos sólidos também, a questão do resíduo do lixo, né, que hoje não tem como a gente não falar. Na outra página, eu dividi em dois momentos, peço para te mudar a página, professor, que a gente trabalhou esses temas. Eu esqueço, professor, de pedir para te mudar as folhas, peço desculpa. Então, assim, a gente fala esses temas, né? Mané, por favor, só me chama de João. Pode passar para a próxima, tranquilo, tá? Tá, João, desculpe. Tá bom. E assim, a gente fala desses temas do manual, fala um pouco da Política Nacional do Meio Ambiente, que são importantes, são os dois temas que são as iniciais, né, para trabalhar a comunidade dos trabalhadores. E assim, são muitos temas que a gente tem que trabalhar, então eu não consigo colocar numa página só. Então eu botei na outra página, eu coloquei outros temas que também foram aparecendo. Por favor, João. Nós temos alguns temas que a gente trabalha, a questão do Aedes aegypti, que surgiu, né, ao longo da obra, foi um tema que o governo nos pediu para colocar. A questão da flora, e aí eu não posso separar flora e fauna, eu tenho que trabalhar junto. A questão de queimadas, principalmente nesses períodos quentes. E um tema que se consolidou também, que é a segurança de trânsito, né, isso principalmente no final da obra se tem muito. A questão de como é que vai ficar essa rodovia e como um pedestre, como um motorista, como um morador, ele vai ter que se adequar a esse novo ambiente que está surgindo, né? E aí, até mesmo pela campanha que já existe, uma campanha global, a gente já trabalha o Maio Amarelo conjuntamente. Próxima, professor. E aí, eu vou falar um pouquinho sobre os temas, né? Que temas que a gente tem? Como é que se dá esses temas? O primeiro tema, como eu falei, são as questões de políticas de meio ambiente, né? É mostrar a importância dessa política de meio ambiente na hora de construção de uma estrada, né? Hoje tu tem uma legislação que a gente tem que trabalhar ela, né? E tem que informar essa população que está acontecendo. Então, esse primeiro momento, muitas vezes, a gente faz as reuniões. E aí, ali a gente diz assim, é o momento de vocês é o momento de vocês falarem, né? Porque, assim, vocês participando, mostrando a importância da participação na construção dessa estrada, a estrada está passando na frente da casa deles. Se a população não falar nada, eu não sou da região, muitas vezes eu estou ali, é só passando, né? E os meus colegas também, a gente fala isso. Se ninguém nos falar nada, a obra está boa. Então, assim, a gente sempre pede para o pessoal participar, e é um legado que o nosso coordenador geral diz, é o legado que é fazer a população participar, não somente desse, mas outras obras que vão aparecer, também a gente ir lá e participar e mostrar o que é interessante, como é que vai acontecer isso, né? Nosso coordenador geral fala isso sempre, o Adriano. E aí, como é que a gente trabalha isso? A gente faz palestras, muitas vezes a gente também trabalha muito a questão da dinâmica, trabalhamos com os operários também esses temas, e a gente faz esse trabalho no primeiro momento. Na próxima, por favor, a gente também fala um pouquinho a questão da educação ambiental com os trabalhadores. Eu falei para você sobre a questão do manual, fazemos uma reunião sempre, num primeiro momento com eles, todos sentados numa sala, uns 40 minutos, mas muitas vezes não dá, né? A gente depois tem que se adequar às situações. Então, muitas vezes a gente vai aonde que o trabalhador está. Então, assim, a gente conversa primeiro com o pessoal
que trabalha na supervisão ambiental, na parte da gestão, nossos colegas, como o Lauro e como outros colegas que nós temos, como o Jackson também, a gente trabalha com esse pessoal. E aí a gente vê com eles algum tema que tu acha que seria interessante a gente conversar, deu algum problema aqui na construção, em que situação a gente poderia trabalhar. E também nós trabalhamos com o pessoal da segurança de saúde, a questão da segurança do trabalhador e com a questão da segurança do meio ambiente, que a gente conversa com eles no primeiro momento, e a gente, antes de começar a nossa conversa, tem um tema que tu gostaria de conversar, porque a gente também pode se adequar, né? Trazer algumas situações, se nós temos esse problema, é aqui que a gente tem que começar a trabalhar. Eu não posso falar de um outro tema que nesse momento não é tão importante assim, porque a gente faz esses encontros, né, tenta fazer eles agora com a questão de trabalhar 15 minutos, né, o início da atividade, a gente procura fazer pelo menos uma vez a cada 2 meses, e aí a gente faz esses encontros. E aí a gente trabalha tudo que a gente pode, todos os assuntos possíveis e imaginários, né. Tem a questão, por favor, na próxima. Tem a questão do resíduo sólido, né, que hoje é a problemática do resíduo sólido, ela é muito grande, né, hoje cada vez mais se gera resíduo, então a gente faz trabalhos nas escolas e muitas vezes a gente já faz encontros com as cidades, porque o pessoal já nos conhece, que a gente está trabalhando, por exemplo, na cidade de Turuçu, trabalhamos em todas as escolas, e aí o pessoal que é da prefeitura nos pediu assim, vamos juntar força. Nós estamos querendo aqui montar um sistema integrado de coleta de resíduo. E vocês também têm um trabalho. Então, assim, se vocês puderem fazerem outras palestras, fazerem palestras sobre resíduo, né? Nós vamos falar aqui com o pessoal, mas vindo pessoas de fora, então é muito interessante. Então, a gente fez trabalho com os professores, a gente fez trabalho com a comunidade, a gente fez trabalho com as crianças, né? E também uma outra pegada que a gente fez foi a questão da BR-448, que foi feita uma exposição com resíduo, né, coletado próximo a essas comunidades da Vila Dique, que tinham muito resíduo, e então fizemos uma exposição chamada Que Árvore Você Quer para o Futuro, né? Tu quer uma árvore de frutos, tu quer uma árvore que dá um oxigênio limpo, ou tu quer uma árvore que é só resíduo, que é de lixo. Então, também foi uma apresentação, esse trabalho foi uma apresentação e foi feito um convite para entender o que estava acontecendo ali na duplicação, na construção da 448, né? Também falamos na questão da água, né? Conversamos, fazemos uma discussão, aí eu peço para o professor mudar, né? Fazemos exposição, fazemos materiais com os alunos e com os adultos, muitas vezes, né? Quando a gente, né, nem sempre a gente consegue fazer, mas sempre que possível, a gente está ali para fazer a participação com essa comunidade. Próxima, por favor, professor. E chegou um tema que não estava no primeiro momento, a gente não estava, primeiramente, envolvida com esse tema do mosquito Aedes aegypti, né? Porque o que acontecia? Nós tínhamos quando tinha doente aqui no Rio Grande do Sul, eram pessoas que vinham de outras regiões, viajavam e traziam, ficavam doentes em outras regiões do Brasil, né? A partir do ano de 2015, nós tivemos a doença presente aqui no estado do Rio Grande do Sul. O mosquito mordia, picava, e a pessoa aqui no estado do Rio Grande do Sul estava ficando doente com dengue, com outras doenças que esse mosquito pode transmitir. Então, o que aconteceu? Como foi uma comoção muito grande em 2015, 2016, com a questão das doenças da dengue, principalmente da zika, né, que surgiram crianças com microcefalia, e também a chikungunya, o governo federal nos pediu para a gente colocar um assunto específico, né, de trabalhar a questão de como a gente pode eliminar esse mosquito, como é que a gente vai fazer essas ações. E aí, eu e as minhas colegas naquela época, a gente voltou para os livros e vamos estudar, vamos procurar essas informações, de ver qual é a informação, né, que a gente pode passar para essa população, né.
Eu sou da área da biologia, mas tenho alguma facilidade, e tinha outras colegas minhas que eram da geografia, que também a gente sentou e começou a estudar para ver o que era, porque muitas vezes tinham notícias que saíam no jornal que não eram bem aquilo, era uma notícia mais, como diríamos hoje, fake news, né? Então a gente sentou e começou a estudar. E aí a gente começou a fazer também trabalhos, né, com a comunidade, indo ao longo da estrada, passando e conversando com a população, né, com a população lindeira, fazendo trabalho com os trabalhadores, fazendo trabalho nas escolas, e esse tema foi um tema que chamou muita atenção, como eu disse para vocês, teve muita comoção. Então, o que aconteceu? Os pais, a gente conseguiu reunir muitos pais nas escolas, a comunidade local, para fazer entender essa questão essa questão do mosquito Aedes aegypti. E depois, em 2008, nós tivemos um outro problema, que foi a questão da febre amarela, e estava tendo a questão da morte dos animais. E aí nós criamos um outro material, né, porque a gente vai trabalhar a questão dos mosquitos, né? Tem um mosquito Aedes aegypti, que pode transmitir mais de 30 doenças, né? E uma delas pode ser a febre amarela. Hoje ele não transmite, mas o mosquito Albopix, que é o primo dele, primo irmão, que é mais retirado, mais nas áreas rurais, ele transmite. Mas uma pessoa que está contaminada dentro da cidade e for picada pelo mosquito Aedes aegypti, com certeza daqui a pouco vai estar a febre amarela urbana novamente. Então, foi feito todo um trabalho novamente, de tempo em tempo a gente volta a falar sobre esse tema, né, porque tem os ciclos, né, desse inseto que vai aparecendo. Por favor, na próxima. Nós também, na BR-116, nós tivemos um trabalho específico que fazer, um programa, né, nós temos o programa das queimadas, né? Então eles nos pedem para a gente fazer conversas, palestras, e muitas vezes a gente vai nos lotes e conversamos com o pessoal da importância da questão da bituca de cigarro, muitas vezes, e a questão do resíduo sólido. O lixo também, ele pode ser um vetor de incêndio. Então, assim, é sempre a questão, quando fala de resíduo, também se fala de queimada. Quando se chegar perto da comunidade, também conversar com a comunidade, porque em algumas regiões ainda tem o hábito, o costume de queimar. E aí, muitas vezes, ele pensa que está fazendo uma queimada controlada, e daqui a pouco essa queimada se passou, e aí pode dar um problema naquela região ali. Então, muitas vezes, eu não sei se vocês estão vendo ali a imagem de uma queimada, e a gente muitas vezes vai ali procurar a entender como é que é ser queimado, o que pode ter sido, se foi um morador, se foi a questão de uma obra que estava acontecendo ali, ou se é o usuário da estrada, que está ali muitas vezes, passa, deixa uma bituca, ou joga um resíduo sólido que pode ser vetor de incêndio. Então, a gente está sempre fazendo esses trabalhos. Tem uma cartilha específica sobre isso, que a gente conversa também com a comunidade e com os moradores. Também temos a questão da educação ambiental. Próxima, professor João. Nós temos a questão da segurança para o trânsito, né, que é um dos temas que a gente trabalha, que é a questão da segurança, e aí a gente tem que fazer muitas vezes mudar o pensamento, e isso a gente faz muito com a criança para passar para o pai, mas a gente faz o trabalho juntamente também com a comunidade, fazendo uma campanha de sensibilização, fazemos também atividades mais lúdicas, de brincadeira, né? Porque nosso espaço não é só o espaço de sala de aula e deixar a criança sentada ou o adulto sentado, a gente faz uma ação mais de interação. Então, a Catiúcia aqui, ela está mostrando uma ação que ela fez, e a minha outra colega, ela tem uma imagem que ela está com todos os EPIs, né? Em alguns momentos, o pessoal tem um interesse de ver a obra, porque às vezes assim, é um local mais remoto, não tem tantas coisas acontecendo naquele local, e aí o que acontece? A população, as crianças e os adultos querem lá ver a obra. Então a gente fala,
Nós conversamos com eles e sempre dizemos, se tiver que estar na obra, tem que ser funcionário, e se tiver que estar na obra, tem que ter o equipamento de proteção. Né? Fazemos parceria também com as cidades para trabalhar essas escolas lindeiras. E o tema que a gente não pode esquecer, que é o tema de fauna e flora, né? Que acontece o quê? São dois temas que elas não vivem separados. A fauna não vive sem a flora e a flora não vive sem a fauna. Quando a gente faz um trabalho com os alunos, muitas vezes, e com a comunidade, o pessoal tem notícia, tem informação, entende a importância da flora, mas muitas vezes não entende a importância da fauna, e aí nós muitas vezes vamos lá e trabalhamos forte em cima disso. Um dos poucos trabalhos que eu consegui fazer esse ano, de 2020, eu estou trabalhando numa escola em Mariana Pimentel há 4 anos o tema sobre fauna e flora. E esse ano eu olhei assim, me consagrei, no sentido de que a professora me disse, eu não mato mais gambá. Por favor, muda a página, para a gente entender o que eu estou falando. A gente faz, desde a apresentação do meu colega Solano, como eu falei para vocês, ele faz, é um último momento, né? Comecei por trás, ele faz uma apresentação, faz música sobre esse tema. Tem a questão de um vídeo que a gente fez juntamente com o Gustavo, que eu acho que muitos de vocês conhecem aí, ele é de Pelotas, e ele organizou através das armadilhas fotográficas, imagem dos animais que a gente leva para a escola, e muitas vezes a gente conversa com as crianças sobre a importância desse animal naquele local vivenciado ali. Também usamos alguns materiais aí de Pelotas também, mostrando os animais, né, taxidermizados, né, empalhados, né, que se fala, e assim a gente vai fazendo as nossas ações, né. E aí, no momento que a professora disse que não mata mais gambá, que ela entendeu a importância desse bicho no ciclo ecológico, desde a questão de que ele extermina com as cobras na região, né? Ele não deixa que aparecer cobra no teu pátio, que ele acaba com os escorpiões, né? Que ele acaba com os ninhos de ratazana. Então, assim, as pessoas entendendo a importância desses animais é muito gratificante, né? E nessas 3 gestões a gente tem os nossos mascotes, que muitas vezes a gente vai na comunidade, nós vamos conversar com a população, e muitas vezes com a identidade do mascote, o pessoal já olha para a gente e já sabem quem nós somos. Então, esse animal, esse mascote, ele se torna uma espécie bandeira para nós, né? E eu gostaria também de falar assim, um pouquinho para vocês na próxima lâmina. É a questão que é já o final de obra, né? Que a gente tem que fazer as reuniões com a comunidade entregando a obra, trazer as informações de como a obra está acontecendo, está terminando ali, e algumas coisas vão mudar. Então, a gente faz, muitas vezes, o mapa, o croquis, para mostrar para eles como está acontecendo. Então, a gente vai lá, convida, faz uma reunião, faz um porta a porta convidando para a reunião, dizendo o que vai mudar. Nós muitas vezes colocamos cartazes, né? Principalmente agora no início do ano a gente gostaria de fazer algumas reuniões e não teve como fazer, então a gente colocou cartazes e explicou várias vezes para a comunidade de Turuçu como ficaria ali no caso, né? E a gente muitas vezes também entrega informativos que são para comunidades que estão distantes, né? Que não tem 1 ou 2 casas, não tem como fazer uma reunião, então a gente vai lá e leva alguns materiais. Mas o nosso momento que a gente mais gosta é de participar de reuniões, é mostrar, é ver que a população está ali presente, para a gente trazer essas informações, né? Isso é um pouco do nosso trabalho que a gente faz a partir dos temas que são propostos para nós, né? Ou muitas vezes, como o caso da dengue, muitas vezes é surgido para a gente tem que fazer esses trabalhos. Mas, e para nós, educadores ambientais que estamos ali no frente? Nós estamos ali para fazer um trabalho, mas tem muitas coisas que nos emocionam, que fazem o nosso olho brilhar e dizer que a gente está trabalhando em educação ambiental e é o que a gente está ali.
professor, eu quero que tu mude a página. Né? É o que faz o nosso olho brilhar. Eu trabalhei na 448, fiz trabalho com comunidade, fiz trabalho com comunidade não assentada, eu fiz trabalho com escola, fiz com usuário, mas nós trabalhamos também no reassentamento, né, na Vila de Passagem. E o que fez o nosso olho brilhar? É a gente mostrar lá, entrar e fazer algumas modificações, né, mudar paradigmas, mudar conceito que eles tinham. Vou botar o lixo, eu posso botar lixo em qualquer lugar. Não conseguimos mudar de todo mundo, mas do quem a gente conseguiu mudar já foi muito legal. E aí nós fazíamos conversa com a população, muitas vezes, a gente faz também trabalho específico com as crianças, né? E aí o que me chamou a atenção, nós estávamos ali muitas vezes trabalhando e tu tinha que fazer, com criança tu tem que estar sempre ligada, porque tu tem que estar sempre, as crianças têm muita energia e precisam coisas interessantes para participar. Num primeiro momento a gente colocava nos painéis, vai ter essa atividade. A gente ficava esperando e não aparecia, né? Aí um dia eu tive a feliz ideia de colocar os meus instrumentos musicais. Eu tenho aqui alguns instrumentos musicais e botei na parada ali na Vila de Passagem. E aí quando eu passava ali com as crianças, eu entrava com um pandeiro, já aparecia um monte de criança e a gente passava por toda a vila, tocando, batendo, né, para depois a gente ir fazer atividade. Num outro momento também, que me chamou muita atenção, foi a questão de algumas doenças que estavam aparecendo, né, e a importância de ter as mãos limpas, né, não é de hoje, não é agora do Covid, mas de outras doenças também. O pessoal nos fala que a questão da limpeza e higiene das mãos é muito importante, e a gente fez uma atividade, porque as crianças lavavam as palmas das mãos e estava pronto. Aí a gente fez uma oficina rapidinha, assim, de 2 minutos, e todas as atividades que a gente fez depois, era cineminha, antes tinha a questão da batucada e a lavagem das mãos. Tinha a questão da batalhão ambiental, tinha a batucada e tinha a lavagem das mãos. Tinha a hora do conto, tinha a lavagem das mãos e tinha a batucada. Então foram coisas que surgiram a partir deles, não foi nós que propomos, né? E foi uma feliz ideia que nós tivemos. Na próxima, eu também gostaria, a próxima lâmina, o que alegrou a gente nos olhos da 116, né? O fazer entender que, né, a gente gostaria de fazer uma conversa sistemática, né, com os trabalhadores. Então, assim, não dá para fazer 1 hora, tudo bem. Então, qual é o tempo que eu posso ter? Vamos fazer na pegada, no início do dia, a gente faz uma conversa de 15 minutos, mas vamos fazendo mais vezes essa conversa, né, para a gente não ter problemas futuros. Então, eles conseguir fazer esse entendimento, né, e aí a gente está sempre em contato com a construção, com o lote. E outra que eu tive a felicidade da gente participar é que muitas vezes, em alguns momentos, a gente, é aquela coisa de ter olhares, de ter entendimento. Nós mostrávamos os cartazes, vai ter um desvio aqui, nós não podemos dirigir de como a gente estava dirigindo, vai ter esse desvio. E aí, o que acontecia? As pessoas muitas vezes olhavam assim, entendi. Mas na hora da execução, a pessoa, por estar acostumada a 30, 40, 50 anos, né, repetia o mesmo processo, o mesmo hábito, né? Eu dobrava em qualquer lugar, eu vou dobrar do mesmo jeito, e agora não. E aí, o que nós fizemos? Numa dessas reuniões, nós levamos um croquis ampliado e colocamos carrinhos, como se fosse uma brincadeirinha de autorama, né? E conversamos com a população, explicando para eles, olha, como vai ser o novo trajeto. E aí, assim, tu pode brincar aqui para exercitar a tua mente, né? O engenheiro de obras ali, que era responsável pela questão de obras, ele olhou e gostou, e se apropriou.
Então, eu acho que isso é muito interessante quando a gente consegue passar uma informação e aí outras pessoas se apropriam dessas informações e começam a utilizar. Então, eu e a minha colega Catiúcia, a gente parou e ficou olhando, olha, conseguimos fazer mais do que a gente queria. A gente conseguiu fazer com que o processo, o entendimento, qualquer um pode fazer essa atividade. Então, para nós foi uma atividade muito gratificante. E outra, né, que a minha colega Ieda também comentou, né, eu tive a honra de participar com ela, é na história do senhor Nivaldo, né? O que acontece? O senhor Nivaldo, ele se mudou, a casa dele, a Ieda já tinha mostrado como é que ela estava em condições péssimas, até pela questão de moradia e da segurança dele, e ele recebeu uma casa, né? Então, nós fizemos um trabalho com ele. O pessoal disse, não, Valéria, tu vai lá trabalhar, tu já trabalhou com a questão de uma educação ambiental mais social, né, dessas questões que tem que ser trabalhadas, e aí tu vai trabalhar com ele. Aí eu pensei, eu trabalhei com pessoas ouvintes, né, eu não trabalhei com pessoas que são surdas, né, e pessoas que não entendem Libras. Ele não entende Libras e eu também não entendo Libras. Como é que eu vou fazer me comunicar com essa pessoa, né? E para mim foi muito gratificante, porque eu fiquei pensando, né? Chegar para ele e fazer com o dedinho, não pode, não é educação. Então, como é que eu vou fazer esse processo? Eu peguei muitas imagens, fiz uma compra de bombons para ele entender, né, que a questão muitas vezes financeira, né, a questão se tu tem um problema ambiental, a questão do ter água, um desperdício de água, a questão de desperdício de luz, a questão de uma utilização de um equipamento vai dar problema vai ter um problema de gastos, né? Então, a gente fez essa conversa com ele, que, para mim, pessoalmente, fez o print de novo, né? Fez o meu olho brilhar, fez eu olhar assim, que nós nos entendemos. Tanto eu como o Nivaldo, a gente conseguiu nos entender. Eu consegui passar a informação. E, para mim, esse momento foi passar uma barreira, passar uma dificuldade, passar um desafio. Então, para mim, foi muito interessante esse papo, esse assunto. E na próxima, por favor, gente, e nós agora, nós também estamos num período, né, que temos desafios. Como é que a gente vai trabalhar a educação ambiental, se a educação ambiental muitas vezes requer população, requer público, né? Então, a gente está construindo um monte de materiais, até mesmo na última palestra, que o nosso colega Andros falou, ele nos ajudou, ele contribuiu para a construção de um dos materiais, que é a questão dos animais. Hoje nós temos algumas cartilhas com algumas informações retiradas de biografia, né, mais científica, né, o que tem a gente conseguiu colocar no papel e tentar explicar para que o professor e que o aluno entenda de uma linguagem não tão técnica, né? Temos um material que também fizemos com a Aline, que é a questão das plantas, a Catiúcia trabalhou bastante, temos a questão de horas dos contos, que a gente fez um vídeo que trabalhamos com outros colegas, com o Gustavo, então fomos criando os materiais para a gente trabalhar nesse período de pandemia, né? Que é aquela coisa, a educação ambiental, o meio ambiente não vai parar por causa da doença. Então, a gente tem que continuar a trabalhar da maneira que a gente consegue nesse primeiro momento, certo? E, por favor, a próxima, né? E para passar a minha parte, né? Eu falei um pouquinho para vocês, bastante até, né? Falei um pouquinho da educação ambiental. Eu gostaria de deixar uma mensagem para vocês de um dos pensadores sobre a questão da pedagogia, que a educação não transforma o mundo. Educação muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. E aí eu gostaria que a minha colega, a Catiúcia, fizesse um relato dela, porque ela é formada na parte de gestão ambiental, né? Ela mostrar para vocês que tem futuro, né? Que quando a gente se formar, a gente vai conseguir um emprego, né? Então, deixa... Catiúcia? Tá onde aí?
Oi? Eu não tô conseguindo abrir a minha câmera aqui. Tá dando problema na câmera. Então eu vou só falar, tá, gente? Não sei o que deu aqui que não tá indo a câmera, né? Vocês não estão me enxergando. Estão me escutando? Então, tá. Então, não vou conseguir só aparecer. Mas é o seguinte, eu sou a Catiúcia, tá? Eu sou formada, a minha formação é tecnólogo em meio ambiente. A nomenclatura do curso de gestão ambiental, do curso que vocês estão fazendo, mudou em 2007, mais ou menos. Inicialmente era tecnólogo em meio ambiente, né? E depois foi mudado a base curricular e mudou para gestão ambiental. Então, eu sou de uma formação anterior de vocês, mas a profissão é basicamente a mesma. O tecnólogo em meio ambiente não existe mais, foi substituído, então, pelo gestor ambiental. Inicialmente, eu comecei a trabalhar com a parte de gestão ambiental dentro de empresa, com implantação de normas da ISO 14001. É um ramo de trabalho que vocês podem, sim, estarem atuando como gestor ambiental. E, nos últimos anos, eu tive a oportunidade, né, junto com a Valéria, que me trouxe, e o Carlos, eles me convidaram para trabalhar, para estar atuando junto com eles nessa parte da educação ambiental. É uma área que, como a Valéria própria disse, ela nos traz um retorno muito gratificante, porque tu tá passando uma informação e tu vai tá tendo um retorno aos poucos, mas esse retorno vai ser de uma contribuição para o mundo, uma contribuição melhor, né? É uma atividade que a gente vai plantando a sementinha na cabeça das pessoas e vai fazendo com que as atitudes vão mudando. E a Valéria, ela é a minha professora, né, na parte de educação, foi ela que me ensinou, ela que me auxilia sempre. Eu brinco com ela que quando eu crescer eu quero ser igual a ela, né? Mas toda essa questão, assim, de a gente poder passar a informação. E isso é uma área que vocês, como gestores ambientais, vão poder estar atuando. A Val disse para mim que seria interessante eu estar conversando com vocês, porque a gente viu no decorrer dessas últimas semanas essa ânsia de saber em qual área a gente pode estar atuando. Então, a gente já viu supervisão ambiental, desenvolvendo programas de educação ambiental dentro de empresa ou fora das empresas, como é o caso que a gente está trazendo para vocês, nesse caso de um contrato específico com o DENIT, implantando normas ambientais dentro da empresa, que é o caso de tu trabalhar gestão ambiental com a ISO 14001. Então, assim, o leque, gente, é muito grande, é muito extenso. Mas, claro, vocês vão estarem se identificando conforme a área de atuação que vocês vão estudando no decorrer da própria graduação. É que nem a Val falou logo no início, o estagiário é importante a gente verificar, né, qual a área que tu melhor se identifica, né? Então, claro, eu estou hoje junto com o Programa de Educação Ambiental, eu atuo no Programa de Educação Ambiental da 116. Muitas dessas fotos que a Valéria mostrou, eu estou ali trabalhando. E a gente pode estar sempre contribuindo, não só com o nosso contratante, né? Não só com o nosso cliente, que no caso é o DENIT, mas também e principalmente com comunidade, com trabalhadores e com as crianças que são o futuro, né, que vão estar passando essa informação mais adiante. Então, é só um breve relato do que vocês podem sim estar atuando. E a educação ambiental, daí eu e a Valéria somos apaixonadas, né, pela educação, a gente tem a questão de tu estar contribuindo sim. De repente, futuramente, quando vocês atuarem, vocês também serão aquelas pessoas que nem a gente escreveu ali no papelzinho, uma pessoa que fez um bem para o mundo, né? A gente, como educador ambiental, também faz um bem para o mundo, né? Então, eu acho que
se vocês estão um pouco na dúvida, pensem um pouco nessa questão de ser educador ambiental, que é uma área que traz um grande retorno, né, e tem um bom mercado também para ser trabalhado. Hoje tem uma legislação bem forte sobre isso. Isso quem vai falar é o Cauê depois. Isso. Acho que era isso, né, Val, que tu queria que eu falasse. Acho que é nessa parte, sim. Minha contribuição é só uma pequena contribuição para essa baita palestra que ela deu hoje para vocês. Eu falei bastante, eu não sei se agora a gente abre para perguntas, se alguém tem alguma pergunta, né, para fazer. Se alguém tiver alguma pergunta, pode abrir o microfone também, não tem problema. É um diálogo, gente. É um diálogo. Daniela, temos uma pergunta no bate-papo. Aqui a Ieda Ramos colocou: Valéria e Catiúcia, como vocês veem a multidisciplinaridade no âmbito da educação ambiental? Super importante. Não é só um olhar, né? Como eu fiz aquela atividade com vocês, de que essa brincadeira da dinâmica que a gente fez, a gente tem que ver que tu tem que trabalhar em várias direções, né? Porque muitas vezes a gente não sabe com quem que a gente está trabalhando e a gente tem que tentar abranger o maior número de pessoas. Então, muitas vezes eu vou trabalhar uma questão de sensibilizar através da questão do animal, mas daqui a pouco eu posso pegar através da história, às vezes eu posso trabalhar em cima de uma questão da sociologia, eu posso trabalhar com outras profissionais que vão atuar junto. A educação ambiental, ela sempre é agregadora. Então, para isso, é muito importante nós termos profissionais de várias áreas trabalhando. Não sei se eu respondi. Vocês podem ver que a questão das oficinas próprias que nós tivemos uma oficina que fala sobre recursos hídricos e todos os problemas que podem causar de uma obra nos recursos hídricos. Aonde que a gente trabalha? A gente, como educador ambiental, vai estar auxiliando a esses técnicos para informar a população. Na questão de fauna atropelada, que foi outra oficina que nós tivemos, são sociólogos, são psicólogos que trabalham com fauna atropelada é a questão do biólogo que trabalha com o monitoramento de fauna atropelada, e a gente tem que depois trabalhar a educação ambiental também junto para informar essa população para diminuir, né, esse número de atropelamentos. A questão de populações, de falar com a comunidade. A gente tem junto do nosso grupo, né, que integram a nossa equipe, psicólogos, sociólogos, que atuam junto, e a gente também, como educador ambiental, trabalha junto para tentar informar, né, para passar essa informação. São muitas áreas, são muitas pessoas trabalhando e são muito abrangente tudo que a gente pode, né, trabalhar, e com muitos outros profissionais também, né, agregando junto, né. E além disso, a gente muitas vezes transforma a palavra mais jargão, né, falando mais sobre uns termos técnicos que se usa, a gente muitas vezes traduz para uma maneira que pode ser mais fácil para a pessoa. Não quer dizer que a gente consiga todas as vezes, mas muitas vezes o técnico, ele tem todo esse conhecimento, mas na hora de falar com a comunidade, às vezes dá um bloqueio. Então, a questão de quem trabalha com educação ambiental é bem interessante nisso. A gente muitas vezes traduz numa linguagem mais fácil para essa população. Eu posso falar? Então, escrevi ali. Valéria, te agradecer muito, já aproveito para agradecer a tua fala, o teu conhecimento, as tuas experiências, né? Enquanto que vocês se desenvolvem. Também agradecer o relato da Catiúcia. E aí fazer uma pergunta, né?
o desafio assim que nós temos com relação à temática de educação, a educação em geral não é fácil, né? É muito complexo, é muito difícil. E a educação ambiental, mais ainda, entendo eu, porque além de ser um conceito novo, né, algo muito novo, como bem falado aqui, e ainda pouco reconhecido por parte da nossa sociedade, né, essa temática da importância, apesar de ter aí um movimento de conscientização, mas ainda não, a linguagem está muito distante da realidade, né? As nossas políticas ambientais, o texto descrito na política de educação ambiental ainda está muito distante para ser desenvolvido nas nossas escolas públicas, principalmente, né? Aquelas lá de bairro que tem pouca infraestrutura, pouco apoio do Estado, né? E aí vir trabalhar a questão de contexto interdisciplinar, multidisciplinar, é muito difícil ainda, né? De conscientizar, de poder dar o apoio necessário para os professores, principalmente. E aí, já vinculando com o contexto de vocês lidam com pessoas que estão fragilizadas, assim, né? Estão excluídas dentro do contexto social, contexto de conhecimento, de acesso à informação, e um ponto-chave aí que vocês falam, na realidade de vida dessas pessoas, né? De conseguir levar o conhecimento da educação ambiental para eles, numa linguagem que eles possam entender, que eu percebo que vocês têm essa preocupação, mas também de se colocar no lugar do próximo, né, do outro, ter empatia para poder compreender quais são as prioridades para esses indivíduos, né. Então, eu queria, Valéria, se possível, tu relatar, né, como é que tu relatou um pouquinho a dificuldade que tu tivesse ali com relação, me fugiu agora o nome do senhor, Nivaldo, né, disso, né, de como é que é para ti, para vocês, né, ter essas experiências e de motivá-los a continuar e seguir em frente, né, mudando a realidade dessas pessoas, contribuindo de alguma forma, porque na verdade vocês estão fazendo o papel que o Estado deveria estar fazendo ali, né, apesar de ser um braço do Estado, que deveria ter um acolhimento melhor, um atendimento melhor por parte de outro. E vocês estão ali fazendo esse papel naquele momento, né? Então, parabéns pelo trabalho, e gostaria de um relato assim, né, dessa dificuldade que a gente tem às vezes de poder falar uma fala que o outro vai entender, mas ao mesmo tempo se colocar no lugar do outro para entender que aquilo que a gente está passando não é prioridade para ele, não é o contexto dele, né? Então, o quão difícil é isso, né? Por favor, Valéria. Sim. Primeiro, como tu falou, tu tem que ter empatia, né? Tu tem que entender o outro como ele está naquele momento. E uma outra questão, que a educação é processo, né? O que é um processo? O processo é lento, né? Então, se tu tem pressa, tu não pode trabalhar com a educação ambiental, porque a educação ambiental ela acontece no processo muito lento, né? Ela é muito devagar. Se a gente pensar que quando a gente começa o nosso processo de educação formal, né, aquele que a gente vai do primeiro ano até o último ano da faculdade, se leva muito tempo para se criar quem nós somos. Então, a educação em si, ela é um processo. E a educação ambiental também é um processo, que ele é lento, né? Muitas vezes o pessoal acha que educação ambiental tu tem que fazer prova para dar para o aluno e tal, e eu acho que educação ambiental também é ética. Tu não precisa tu não precisa fazer uma prova, tu tem que fazer com que ele faça para ele e para os outros, né? Essa é a prova dele. Então, assim, são situações que a gente tem que estar. O Estado, ele muitas vezes, até na própria educação. Hoje, a educação, muitas vezes, que a gente tem os currículos, e algumas vezes eles até tentam mudar o currículo, mas eles não trabalham. Vamos trabalhar uma coisa mais real, né? Vamos botar coisas que a gente consiga trabalhar, que o aluno, muitas vezes, entenda isso, né? Eu vou trabalhar isso, mas por que eu vou precisar disso, né? Mas, olha,
vamos trabalhar a questão de vegetação, mas vamos entender a importância dessa vegetação, né? Por que a gente não deve cortar essas árvores? Ou por que a gente não pode matar os animais? Muitas vezes, quando a gente entra nas escolas, eu já vou com meus ouvidinhos assim doendo, porque vamos conversar sobre animais. Pergunto para eles, quais os animais que tem na região? Aí o pessoal me diz, leão, girafa. E aí o meu ouvidinho assim, bah... E aí, o que acontece? Muitas vezes tu não está associado ao ambiente que tu se encontra, né? Tu está no Rio Grande do Sul, tu está num estado que não tem leão, tu não tem leão, tu não tem girafa, tu tem equati, tu tem gato do mato. Então, é falar sobre isso, né? A própria educação formal que nós temos hoje, ela tem que mudar para entender melhor a educação ambiental. A gente tem que ter empatia, porque a gente tem que se colocar no lugar do outro. Muitas vezes eu estou num lugar privilegiado, né? Já começa pela questão da minha cor, eu já sou privilegiada. Então, assim, eu entender que existem outros lugares, né? Outros Brasis dentro do Brasil. Então, a gente entender isso, né? Tu tem que ter uma empatia com essa questão, muitas vezes, e tu tem que ter paciência para entender. Num primeiro momento, quando eu fui trabalhar lá na questão da população que estava na Vila de Passagem, eu olhava assim, o pessoal tem que botar o lixo no local, o pessoal tem que colocar, separar o seu lixo, o pessoal não pode desperdiçar água, e muitas vezes eu via eles fazendo isso. Passei um tempo sem ir, né, e eu ficava lá martelando de alguma maneira, falando, né, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né, e aí eu parei de ir uns dias lá e eu vi que tinha diferença. A população que passou pela essa Vila de Passagem e a gente fez um trabalho com eles, quando eles chegaram na casa definitiva, tinham alguns hábitos já mudados, né? É difícil tu mudar o comportamento de alguém, né? É difícil a gente mudar o nosso comportamento, quanto mais mudar o comportamento de alguém. Então, por mínimo que seja, numa visão assim muito sensível, se a gente conseguir ver que aconteceu uma mudança, a gente já fica feliz. E assim, muitas vezes é questão de mudar de paradigma. Quando a gente trabalha, é explicar para a população, muitas vezes, que quando tu está cuidando do meio ambiente, tu não está cuidando de uma coisa longe de ti, de uma questão longe, ela está muito próxima, né? Desde a questão da água, a questão do resíduo, a questão do lixo, isso está muito próximo deles. Se ele entender isso, que pode transmitir doença, que tu não pode, né, colocar a fralda dentro no vaso sanitário, que depois quem vai sofrer o pênalti pode ser tu, né? E muitas vezes, então a gente conseguir entender isso, mas isso é muito lento, é muito devagar, porque assim, agora que o pessoal está despertando, ainda tem pessoas que acreditam que a questão do efeito estufa não existe, né? Então ainda a gente tem que ter essas lutas que a gente tem que fazer diárias, né? Então, assim, é uma questão devagar, né? Como aconteceu com o cinto de segurança, né? Antigamente, há uns 20 anos atrás, ninguém queria botar cinto de segurança. E hoje, quando tu entra dentro do carro, a primeira coisa que tu faz é colocar o cinto. O cigarro também, né? Não pode fumar em lugar fechado, então o pessoal já está mudando. Então, é uma coisa lenta, mas que a gente acredita, senão a gente não estaria trabalhando com a questão da educação ambiental. Não sei se respondi, professor. Cauê, acho que quer fazer uma pergunta. Já pode abrir o microfone se quiser. Sim, respondeu. Obrigado, Valério. Boa tarde a todas e todos. Eu queria parabenizar aí a organização do evento. A gente já está chegando, quase nos encaminhando para o final aí da nossa jornada. Acho que está tudo transcorrendo dentro de uma organização. Então, parabenizar o pessoal da organização aí, cumprimentar a Catice aí pela exposição. E eu queria só fazer,
destacar algumas questões para a gente pensar juntos, né? Acho que a Valéria pode complementar também, né? Acho que dá para ver aí a ampla experiência da Valéria, né? E acho que um pouco da trajetória dela se confunde também com a questão da gestão ambiental de rodovias no Brasil. E eu acho que ela traz uma questão fundamental assim, para a gente pensar o espaço da gestão ambiental, né? Quando ela faz uma referência lá, por exemplo, que, né, começa a gestão ambiental de rodovias nesse formato que a gente conhece em 2005, né, mais especificamente com a duplicação da BR-101, né, no sul do Brasil, e de lá para cá a gente tem uma experiência muito grande e que, né, a própria gestão ambiental, o próprio espaço da educação ambiental nesse contexto da gestão ambiental, ele vem se constituindo, né? Ele vem sofrendo transformações, ele vem se, tanto do ponto de vista de quem implementa as ações na prática, como é o nosso caso, que somos gestores ambientais no espaço, né, da gestão ambiental de rodovias, como também quem, né, fiscaliza e licencia, como é o caso, por exemplo, do IBAMA, né, se a gente for ver. E, por outro lado, né, que eu acho que dialoga um pouco com o que nós estamos proporcionando aqui enquanto espaço de diálogo, também no âmbito, né, da produção de conhecimento. Se vocês fizerem uma pesquisa, o que existia de produções científicas em termos de gestão, de educação ambiental na gestão, vou falar só da educação ambiental, em 2005, o que tem hoje, né, a gente, embora ainda seja uma produção que a gente pode considerar incipiente, né, é muito superior ao que nós tínhamos. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar em 2011 com educação ambiental na gestão, estava terminando o mestrado e eu tinha muito pouca referência. No mestrado mesmo a gente não tinha estudado nada em relação a esse tema. Eu tive que buscar referências, né, pela própria necessidade de trabalho, e as referências eram muito pequenas. Hoje a gente já tem mais, então a gente está avançando. Então, quer dizer, o processo de gestão ambiental ele é um processo que vem se constituindo, né? Embora a gente vai tratar, quando eu for apresentar a minha atividade com vocês, eu vou fazer um resgate um pouco das políticas públicas, como as gurias já anunciaram. Se a gente for ver lá desde 81, com a Política Nacional de Meio Ambiente, a gente já tem instituído a gestão ambiental no Brasil enquanto política pública, mas nesse processo ela veio se constituindo na prática. Então, a própria trajetória da educação ambiental no espaço da gestão, ela vem contribuindo bastante para o próprio enriquecimento, né, da gestão ambiental como um todo. Aí eu trago a questão da educação ambiental como esse espaço, né, de participação e de envolvimento, né, dos diversos sujeitos que vivem no entorno da rodovia, e acho que a apresentação da Valéria trouxe isso, né, essa imensa gama, essa imensa possibilidade que a gente tem de trabalhar com a educação e com sujeitos, né, que fazem parte do contexto da gestão ambiental. E aí, só para encerrar minha fala, acho que para passar um pouco para a Valéria comentar, eu acho que a fala dela traz duas coisas que aí, assim, isso são estruturais, assim, independentemente, né, de como a gente pensa a gestão ambiental. Uma que é pensar a educação ambiental no espaço da gestão como uma atividade eminentemente não formal, mesmo que a gente ocupe espaços formais constituídos da educação, como é o caso da escola, como é o caso da universidade. A nossa estrutura de organização do processo educativo ela é eminentemente não formal, por definição. Isso nos facilita, né, por um lado, porque nos dá uma certa liberdade de estruturação do processo, mas também nos dificulta porque, por mais que, mesmo sendo educação ambiental ou educação ambiental não formal, a gente precisa desenvolver um processo educativo com esses sujeitos. Não há educação sem processo educativo, não há educação sem sujeito. Então, por um lado nos facilita, por outro lado nos dificulta. Então, isso é uma questão bem complexa para nós que pensamos a educação nesse espaço. E para encerrar mesmo, fica aqui acho que eu vou só fazer uma provocação, né? Acho que a gente está trabalhando aqui com a maioria de, né, gestores ambientais em formação, né? Independentemente, e aí fica uma reflexão, independentemente da gente
optar ou não pelo caminho da educação ambiental, pelo espaço da educação ambiental, quem vai atuar com gestão ambiental hoje no Brasil, né, e aí nós vamos ver um pouco mais disso no dia 22, quando eu for apresentar, estou adiantando algumas coisas da minha fala, mas inevitavelmente vai ter que dialogar com processos de educação ambiental, porque a educação ambiental hoje é parte estruturante do espaço da gestão ambiental. Ele integra de maneira estrutural o contexto das medidas mitigadoras e compensatórias. Então, o gestor ambiental, direto ou indiretamente, ele tem que entender esse espaço e os objetivos e como ele vem se constituindo nesse contexto da gestão ambiental pública. Então, é um pouco essa a minha contribuição, né, e uma provocação aí para a Valéria também falar um pouco de como ela vê, né, já que ela, né, faz parte dessa trajetória desde lá, né, da sua implementação no espaço do licenciamento de rodovias até hoje, quando a gente já tem um processo mais elaborado de discussão, aí, principalmente por parte das normativas da educação no espaço da gestão. Muito obrigado a todas e todos. Obrigada, Cauê. Assim, falando na prática, né, nós trabalhamos na 116, eu trabalhei na 101, depois trabalhei na 448, 116 e 285. A partir da 101, né, que faz 15 anos, né, eu até brinco, está debutando a questão da gestão ambiental, são apenas 15 anos, né, e como o Cauê já tinha colocado, mesmo existindo a legislação, né, a questão da construção do CISNAMA, do CONAMA, que fez a resolução que falava que obra, em 86 o CONAMA colocou obras de estrada, duplicação de estrada, tem que ter as questões de gerenciamento ambiental, as questões de educação ambiental, e a própria lei da educação ambiental, né, já existia a partir de 97, né, mesmo tendo toda essa legislação, até 2005 nós não tínhamos nada, né, e aí, a partir de 2005, nós, com essa primeira obra, teve a contratação primeiro de um educador ambiental, que no caso foi o Carlos, meu coordenador atual, e aí, e também ele olhou assim, trabalhar em 350 quilômetros, uma pessoa só, gestão ambiental, não tem como, né? Então, assim, teve que fazer uma negociação no primeiro momento, porque até ter um entendimento, o que é trabalhar a educação ambiental? Vamos construir uma estrada, com quem que a gente tem que trabalhar? Eu acredito que o primeiro pensamento deles vamos trabalhar só com o trabalhador, mas só que assim, a comunidade do entorno, a comunidade lindeira que vai ser afetada com essa obra, tem que ser ouvida, né? Tu tem que fazer um trabalho específico com essa população. Então, o processo ali de tu começar a fazer com que, assim, que são lutas do pessoal que trabalha a educação, porque a gente trabalha a educação ambiental, né? A gente gosta do que a gente faz. Não existe nenhum educador ambiental que não goste do que faz. Então, assim, a gente faz o nosso trabalho e muitas vezes a gente faz uma doação maior nossa. Então, assim, a gente entra em lutas para ocupar os nossos espaços, de mostrar que a importância da educação ambiental. Hoje, no início, quando a gente começou a fazer as obras, quando chegava o pessoal da educação ambiental no lote, eles olhavam para a gente, lá vem o pessoal da educação, nós vamos parar a obra, vai parar 1 hora, a gente dizia assim, vamos parar 1 hora para a gente fazer uma conversa. Para o pessoal que é da engenharia de produção, eles dizem assim, não é 1 hora, cada profissional que vocês pararem, cada operário que vocês pararem, cada colaborador, é 1 hora, e aí isso pode dar problema para a gente. Então, eu não vou parar 1 hora, eu vou parar 80 horas, eu vou parar, né? E aí, muitas vezes, a gente teve que fazer embates, até mesmo com as construtoras naquela época, de mostrar que a gente tinha que trabalhar. Muitas vezes a gente tinha que passar para o DENIT informação assim, olha, se não houver educação ambiental, vocês não vão receber, né? Vamos cortar os pagamentos de vocês para a gente começar a fazer a questão da educação ambiental. E aí um dia um engenheiro olhou assim, de uma dos lotes da construção aqui no estado do Rio Grande do Sul, da 101, ele disse, então tá, tu quer? Vamos botar todo mundo trabalhar. Aí eles botou 450 trabalhadores numa sala, e aí ele com a ideia que ia, tanto eu como a minha colega, ele ia colocar a gente numa situação de saia justa,
a gente fez a atividade, né? Então, assim, são processos que eles começaram a perceber também, né? De que a importância do nosso trabalho, que a gente está ali, não é para ficar cuidando somente do meio ambiente pela questão da beleza ou do bonitinho, mas assim, nós estamos ali como parceria, nós estamos ali para trabalhar conjuntamente e minimizar algum problema ambiental futuro. Então, assim, a partir da 101, que a gente começou fazendo lutas, né, de entrar nos lotes e eles entenderem a importância dessas histórias, e aí depois o engenheiro nos procurar e dizer, interessante isso. E também no próprio DENIT começar a ganhar espaço de mostrar que não é só a educação ambiental, eu não posso fazer com uma pessoa só, não tem como eu trabalhar numa obra que ela é linear, né? Às vezes, na 101 foi 349 quilômetros. Na 116, nós somos 211 quilômetros. Hoje, nós estamos trabalhando com a obra ali da 285, que estamos em 2 cidades, e um dos lotes ainda não está em funcionamento, então a gente consegue trabalhar melhor aquela comunidade, né? Então, assim, precisamos de profissionais, sim, mas é uma luta que a gente está fazendo nesse processo, né? Até propriamente antes mesmo do pessoal entender, a própria legislação já estava ali escrito no CISNAMA, no CONAMA, em 97 na educação ambiental. Temos lutas ainda? Temos, mas como a educação é processo, nós também temos que fazer um processo de entendimento do nosso trabalho. Não sei se eu expliquei tudo. Né? Oi? Acredito que sim, Valéria. O Wesley estava escrito também, Wesley? Isso, só comentar aqui que a parte de educação ambiental foi algo que eu sugeri para o nosso projeto, que essas oficinas e os podcasts que a gente está produzindo é só uma parte do projeto, a gente tem muita atividade ainda para fazer futuramente. E foi o jeito que eu contribuí com o nosso projeto, que é sobre a educação ambiental. Eu dei a ideia da gente ir em algumas escolas públicas, né, ou em uma pelo menos, para a gente ver como é que é, e tentar despertar essa curiosidade e informar as crianças, né, sobre, que eu acho muito importante, porque uma vez eu perguntei para minha irmã, ela tem 12 anos, eu perguntei, vocês costumam falar sobre o meio ambiente no colégio, na aula, alguma coisa assim do tipo? E ela disse que só na aula de ciência. Então a gente vê que o meio ambiente ele fica de fora, sabe, de um jeito tão grotesco, porque a gente vive no meio ambiente. Então eu acho que é muito, muito, muito importante debater sobre isso. Então eu queria perguntar para ti, se a educação ambiental fosse implementada nas escolas públicas e privadas, se tu acha que teria alguma mudança significativa e até mesmo se seria possível futuramente isso acontecer. Essa é a minha pergunta. Bom, o que eu acho, tá, de experiência minha, assim, até na questão, eu tive no meu colégio, no meu primeiro grau, né, hoje é ensino fundamental, eu tinha uma professora de ciências que trabalhava muito forte sobre a questão de educação ambiental, isso em 86, assim, ou seja, mais de 30 anos atrás. E naquela época não tinha esse entendimento, né? Hoje eu tenho um entendimento totalmente importante, olha assim, a minha professora Cecília era a diferença dentro da escola, mas ainda eu acho que educação ambiental, ela tem muitas ramificações. O pessoal sempre pensa, quando fala de educação ambiental, pensa na parte do meio ambiente, de fauna, de flora, e eu vejo que não é só nessa linha. Como o professor tinha colocado, o professor e a própria Ieda, que ela tem que ter várias visões, né? Então, tu ter uma disciplina de educação ambiental com uma visão de um biólogo, né, ele vai buscar o lado dos animais e das plantas, e aí, muitas vezes, a população não vai entender. Porque, assim, eu estou falando de animais, só que, assim, eu tenho outros problemas. Eu tenho um problema de esgotamento sanitário na frente da minha casa. E aí, fazer com que essa pessoa entenda
que educação ambiental também é ocupação de espaço, que também é tu fazer reivindicações de tu ser um cidadão, né, que são outras esferas, e muitas vezes isso me incomoda quando eu vejo, assim, a gente pede para uma pessoa desenhar o meio ambiente, ela desenha um morro, ela desenha água, ela desenha árvore, e depois não tem mais nada, né, bota um bichinho às vezes, mas o homem nunca está pertencente a este ambiente, né. Então, assim, para mim, a questão pessoal, a educação ambiental, ela tem que ser sempre o mais abrangente possível. E quando a gente colocar numa cadeira de colégio, a gente vai estar colocando ela numa caixinha. Então, assim, eu tenho que trabalhar outros temas que muitas vezes a tua formação original não te permite. Então, assim, quanto mais gente trabalhando, melhor. E quanto mais os professores se apropriarem, eu sempre mexo com o professor de ciências, que ele trabalha, sim, mas eu também quero ver o professor de matemática trabalhando, né? Eu quero ver o professor de português trabalhando. E dá sim para trabalhar, né? Eles acham que não dá. O professor de matemática, muitas vezes, quando a gente vai fazer uma oficina, ele olha para mim assim, mas isso eu não vou trabalhar. E eu olho assim, não, professor, a gente pode trabalhar proporcionalidade, a gente pode trabalhar a questão de árvore, uma árvore grande num pátio pequeno não dá, né? Árvore grande num pátio grande, árvore pequena num pátio pequeno, proporções. Então, assim, a gente fazer esse entendimento é muito importante. Para mim, a gente tem que ter com que todos os professores trabalhem isso. E principalmente a questão de ética, né? Se fosse ter uma cadeira que seria ética, né? Que tem que cuidar do meio ambiente, que tem que cuidar da população e colocar a população inserida nisso. Tu tem que colocar ela dentro, porque assim, quando eu vou trabalhar educação ambiental, eu tenho vários problemas. Eu posso ter vários problemas. E eu, como professor, eu vou trazer um tema específico que talvez nem seja aquele tema que seja o mais importante para aquele momento. Por isso que eu acho isso. Mais alguma pergunta? Perfeito, Valéria. Acho que a Ieda estava escrita, né? Sim, foi escrita. Vocês estão me ouvindo? Sim. Então, é só fazer um comentário em relação a uma questão que o João comentou, relacionado ao quando você falou do Nivaldo, né? De fato, sim, a gente entende, e eu acho que isso, cada situação, cada gestão, cada obra, cada situação que a gente encontra, a gente não tem um modelo, uma fórmula de como atuar, como lidar, como você vai se relacionar com essa comunidade. Cada comunidade, cada situação, ela é muito específica. E tanto o Nivaldo como outros casos que a gente teve aqui no município de acompanhamento social, a gente percebe que, sim, ele já era um problema social do município, uma situação de vulnerabilidade social, né, de moradia em situação precária que o município deveria ter resolvido, né, e isso não tinha acontecido. Então, a gente acaba, na gestão ambiental, a gente acaba dentro de um programa de desapropriação, tendo que atuar também, né, para solucionar problemas de moradia de uma população, de determinadas famílias, que o poder público não tinha até então estruturado uma política de habitação popular para atender determinadas localidades do município. Por sorte, nós conseguimos, por ser um município menor e conseguimos um envolvimento grande do poder público por conta disso, de entender que é um problema do município e que a gestão ambiental estava dando conta, né? O DENIT, com a sua política de desapropriação, que também a implantação da rodovia, a pavimentação da rodovia afetava mais ainda a moradia dessas famílias, faz com que a gente entenda, sim, é um problema do município, mas a gente não pode fechar os olhos para essa situação. Enquanto gestão ambiental, a gente tem que entender que é um problema do município, mas que sim, também é um problema nosso,
e que a gente tem que, de alguma forma, dialogar, trazer o município, trazer o gestor público para somar a essa ação, porque assim não tem como os programas ambientais não vão dar conta de todas as questões que envolvam uma deficiência de habitação popular nos municípios. Então, é fundamental isso, a gente conseguir fazer esse diagnóstico, ter esse olhar e ter esse entendimento, essa aproximação com o poder público, para que, de fato, a gente consiga dar conta, em algum momento, de solucionar a questão que já vem, né, se arrastando ao longo dos anos dentro dos municípios. Então, de certa forma, acaba a gente conseguindo ver essa aproximação. A gente não vai fazer o papel do poder público, mas a gente consegue somar, né, uma ação que é de indenização que consiga dar conta dessa questão da moradia. Teria mais essa contribuição a partir da fala do João, quando ele provocou ali a Valéria. E parabéns, Valéria e Catiúcia, pela apresentação, muito bom. Obrigada. Não sei se mais alguém quer falar alguma coisa. Bom, primeiramente eu quero agradecer a Valéria, né, por estar nos passando essas informações muito importantes, né, e eu queria dizer, assim, que eu acho a educação ambiental muito, muito importante, porque eu vejo que ela é necessária, porque eu estou inserida numa comunidade que tem problemas em relação à queimada de lixo, e eu estou inserida numa comunidade que também ela é de agricultores. Então, eu vejo que eles não têm um conhecimento de separar o lixo, porque muitos usam produtos químicos e eles colocam esses resíduos junto num lixo convencional. Então, eles não têm o conhecimento de como separa esse lixo adequadamente. E isso seria uma coisa que a educação ambiental podia mostrar para eles o correto, né? E é isso. A minha fala é essa, só para dizer que eu acho muito importante a educação ambiental. E a educação é mudança de paradigma, né? Aquela coisa assim, imagina que essas pessoas passaram a vida inteira fazendo daquele jeito e deu certo. Só que hoje não dá mais, né? Então é mostrar para elas que tem que acontecer a mudança. E muitas vezes a gente rejeita essa mudança. É verdade. Mas alguém quer fazer alguma contribuição? Só para dizer que todos os presidentes, se colocarem o nome nas notas compartilhadas, para depois a gente emitir o certificado certinho. Alguém tem mais alguma pergunta? Acredito que não, Daniela. E esse teu relato aí, né, uma aluna do nosso curso, é uma realidade, né, que a gente percebe ao longo do tempo, assim, nós temos alunos de vários lugares, vamos dizer, do nosso Brasil, né, tanto aqui do estado, do interior do estado, de outros, São Paulo, Rio de Janeiro, outros locais, né, e tanto em capitais, grandes centros, como em cidades menores, pequenas, do interior. A Daniela é do interior, no início a gente entrou aqui na sala lá, com um galo cantando lá, e eu perguntei para ela, onde tu mora? Ela me falou, é aqui no interior de Pelotas. Essa é a realidade, né? E a gente percebe isso, que são diferentes contextos, né? Por isso que até fiz a minha fala para a Valéria, né? Nesse sentido, né? Que é uma realidade diferente da nossa, né? Às vezes a gente não tem ideia, ficamos trancados no nosso mundinho, como eu digo, e não visualizamos o contexto do outro. E é um desafio muito grande isso tudo que tu nos apresentaste, Valéria, que vocês têm nos apresentado aqui pela STR. E a gente tem aprendido muito com vocês, tá bom? Muito obrigado. Daniela, acho que dá para encerrar, né? Então tá, muito obrigada a todos pela participação.
E coloquem os nomes nas notas compartilhadas, por favor. Obrigada, Valéria, pela apresentação. Eu que agradeço também a oportunidade da gente fazer essa conversa, né? Não pensei que eu gostei tanto, assim, gostei bastante de fazer essa conversa com vocês. Espero que tenha dado a minha contribuição, né, em algum sentido para a formação de vocês. Eu que agradeço e boa tarde a todos.